E agora, como identificar os principais componentes na placa do televisor? Em primeiro lugar, identificamos os dois maiores CIs que tem na placa. O maior deles, e que vai ligado no display LCD, no conector do display, recebe o nome de scaler. É o CI que fornece o sinal digital para o display funcionar. O outro CI grande é um processador de vídeo, também chamado de Hércules. O seletor Varicap é fácil de achar. Do lado do CI processador de vídeo, nós temos o CI responsável pelo teletexto e pelo Closed Caption, que são as legendas que aparecem na tela. Observe que do lado de cada CI grande nós temos um cristal de clock. Do lado do scaler nós temos uma memória DDR, que às vezes está incluída nele. Circuitos de som. Nos circuitos de som nós temos o CI decodificador estéreo, o CI processador de áudio, e também que chaveia com as entradas auxiliares, e aqui o CI de saída de áudio. Nesta região nós temos a parte responsável pela alimentação do televisor. Aqui nós temos os CIs e transistores reguladores que fornecem os mais Bs para que essa placa possa funcionar. Aqui nós temos o micro, que é o CI que controla o televisor, vai ligado no teclado, do lado dele tem o seu clock e a memória EEPROM. E agora detalhando um pouco melhor os dois CIs grandes do televisor. Esse primeiro CI grande é um processador de vídeo. Ele fornece os sinais digitais para esse outro grande, que é o scaler, como eu já expliquei. O scaler fornece o sinal digital já no formato adequado ao funcionamento do display LCD. O scaler guarda as informações das imagens nesse CI do lado, que é a memória DDR. Lembrando que o scaler manda para o display um quadro por vez, um quadro completo de cada vez. Tal qual o circuito de vídeo, o circuito de som também começa no seletor Varicap. O Varicap fornece os dois sinais de áudio, o canal direito e o canal esquerdo juntos, e aí eles vão para o CI decodificador estéreo, que vai separar um canal do outro. Saindo do decodificador estéreo, os sinais vão entrar no CI processador de áudio, que vai fazer os controles de volume, grave, agudo e tudo mais. E do processador de áudio, os sinais vão para o CI de saída, que é o CI de potência, e daí para os alto-falantes do televisor. Conforme explicado, nesta placa nós temos uma fonte que transforma a tensão contínua baixa numa tensão alternada mais alta, necessárias para acender as lâmpadas do display. Cada lâmpada do display funciona com uma tensão que varia de 300 até 1300 volts. Nessa placa nós temos um CI oscilador, que produz uma onda quadrada, que vai controlar esses transistores de chaveamento, que por sua vez fazem a corrente variar nesses transformadores, que aí fornecem as tensões alternadas para acender as lâmpadas do painel. Esta placa aqui recebe uma tensão de 19 volts e passa por esse fusível, que também é um dos causadores do defeito de quando o display não acende. Quando o fusível queima, ele deixa de alimentar a placa da fonte e aí as lâmpadas não acendem. Essa fonte de alimentação chama-se fonte inverter. Todo televisor ou monitor de cristal líquido tem uma fonte dessa que gera alta tensão alternada para acender as suas lâmpadas do display. Agora nós vamos aprender a testar o CI processador de vídeo, ou o Hércules, também chamado de Hércules. Esse CI recebe, neste pino aqui, o sinal de vídeo que vem do seletor de canais, amplifica, transforma em sinal digital, e aí o sinal digital de 8 bits sai por essas 8 vias aqui em direção ao scaler. Esse CI tem vários pinos de alimentação, que são esses que estão localizados na parte de cima do esquema. Então aqui nós temos alguns pinos de mais B, um conjunto, alimentados por 3,3 volts. Esse conjunto é alimentado por 1,8. Esse outro conjunto é alimentado por 3,3. Esse conjunto 3,3. E esses três últimos pinos, 1,8 volts.
Então percebam que o processador de vídeo é alimentado tanto com tensão de 3,3 quanto com tensão de 1,8. Nós temos aqui o cristal de clock, que esse CI usa para fazer funcionar as funções internas dele. Esse CI também recebe o sinal da entrada auxiliar de áudio e vídeo composto. No caso, ele recebe o sinal de vídeo. Então agora nós vamos testar esse CI. Para testar esse CI, nós podemos fazê-lo de duas formas. Uma, injetando o sinal, e a outra com osciloscópio, como a gente vai ver depois. Primeiro, eu vou injetar sinal nos 8 pinos de saída, onde nós temos o sinal já digitalizado, para o scaler. Se você injetar sinal nesse ponto e der interferência na tela, significa que daqui para frente o televisor está bom. E depois eu vou injetar sinal no pino de entrada dele, que é onde vem o sinal do seletor de canais. Se der interferência no pino de entrada, ele está funcionando. Caso não dê interferência, o defeito pode ser nele, ou então pode ser falta de alguma dessas alimentações aqui em cima. Aqui o CI processador de vídeo, o sinal entra por esse lado através desse capacitor SMD C64. Entra no pino 27 dele. Aí ele processa o sinal de vídeo, transforma em digital, e o sinal digital de 8 bits sai do CI por 8 vias, que são esses pinos aqui. Cada pino tem um resistor de 330 ohms, totalizando 8 resistores nesses pacotes aqui. E aqui nós temos as 8 vias que levam o sinal de vídeo até o scaler. Então, para testar o CI processador de vídeo, injetamos sinal nesses pontos aqui, que vão para o scaler, para ver se lá para frente o scaler está funcionando. E para testar o processador, injetamos sinal nesse capacitor C64, que é o que leva o sinal até ele.